E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover, trazendo dicas para vocês fazerem o melhor queijo vegetal que vocês já comeram. E para hoje a conversa ela versa sobre fermentação. Para elucidar um pouco quais são os micro-organismos que a gente pode utilizar para fermentar um queijo vegetal, né? Que tipo de fermentação que está acontecendo nisso, se tem tipos diferentes, se não tem. Então, creio que a gente ter um pouco definido o que vem a ser a fermentação, quais as possibilidades de uso de micro-organismos, a gente consegue direcionar um pouco mais os nossos queijos vegetais para que eles saiam muito bem e no fim das contas sejam o melhor queijo vegetal que vocês já comeram. Bom, em relação à fermentação, muita gente já ouviu dizer, né, já ouviu falar sobre fermentação, mas é um termo muito amplo, tá? Então eu gostaria aqui de pelo menos esclarecer um pouco o que vem a ser a fermentação, quão amplo é esse termo, e como que a gente pode direcionar isso daí para os queijos vegetais e cada vez mais especificar esse processo dentro dos queijos vegetais. Tá? Então, em poucas palavras, a fermentação ela é um processo de transformação de matéria orgânica. Tá? Poucas palavras mesmo, né? Faz com que a coisa ela fique bem generalista. Então, só para entender um pouco o que vem a ser esse tipo de transformação de matéria orgânica, primeiro, é uma transformação biológica, ou seja, tem vida envolvida ali. Tá? E a gente está falando de vida de micro-organismos. Estamos falando de micro-organismos que estão representados em dois grandes reinos, o reino Monera e o reino Fungi. O reino Monera ele é o reino das bactérias e o reino Fungi ele é o reino dos fungos. Estamos falando de micro-organismos que são unicelulares, ou seja, é uma célula só que está vivendo ali. Né? E depois, assim, talvez uma das grandes diferenças entre esses dois reinos é a própria organização do núcleo dessa célula, né? O qual os fungos têm e as bactérias não têm. Né? A princípio, essa talvez seja uma das maiores diferenças entre esses dois reinos. Bom, mas de qualquer forma, quando a gente fala então de fermentação, né, e principalmente nesse aspecto da transformação da matéria orgânica por micro-organismos, ela tem uma especificidade que acaba por diferenciar a fermentação de outros processos químicos. E isso em relação à própria quebra dessa matéria orgânica. Então, se a gente imaginar um carboidrato, por exemplo, esse carboidrato ele vai ser quebrado, mas ele não é quebrado em sua plenitude. Esse é o grande ponto para a fermentação, tá? A grande característica da fermentação. Ou seja, são transformações que, quando a gente entra para a conversa dentro da química, a gente não vai ter uma quebra completa. E quebra completa é o que? É quando essa matéria orgânica ela vai ser reduzida em água e gás carbônico. Tá? Coisa que não vai acontecer na fermentação. Por quê? Porque essa transformação ela vai parar em certo momento em alguns produtos um pouco mais complexos do que água e gás carbônico, como é o caso do ácido lático, que eu vou falar um pouco mais tarde sobre ele. Então, uma vez que a gente define a fermentação dessa maneira, ela ainda assim continua muito ampla, né? Ou seja, só falar de uma transformação por micro-organismo de matéria orgânica, ainda não estamos sendo específicos na coisa, porque para a gente chegar no que acontece num queijo vegetal, ainda precisamos definir algumas coisas. Porque, por exemplo, como eu falei, são dois grandes reinos que possuem micro-organismos que são capazes de fermentar. Tá? Maravilha. Exemplo de fungo que fermenta.
Saccharomyces cerevisiae é o mais conhecido e, sem dúvida nenhuma, dos mais estudados, porque ele é o responsável pela fabricação do pão, por exemplo. É o Saccharomyces cerevisiae que vai transformar aquele alimento e produzir uma série de compostos, inclusive álcool, né, porque é uma fermentação alcoólica que acontece ali, para que a gente tenha como produto final o pão. A mesma espécie que vai produzir a cerveja. Tá? A diferença é que a gente tem diferentes linhagens de uma mesma espécie. Então, o Saccharomyces cerevisiae, a gente tem uma série de linhagens. E isso porque essas linhagens, elas têm uma capacidade maior de realizar um determinado tipo de trabalho. Algumas linhagens, por exemplo, elas vão produzir mais ésteres, outras podem produzir mais fenóis, outras podem ser mais neutras, enfim, é uma grande diversidade que a gente tem para essa espécie Saccharomyces cerevisiae, né? Sobretudo na parte da cerveja, por exemplo. A cada estilo de cerveja é possível a gente identificar uma linhagem que seja mais específica para gerar os produtos que são agradáveis de se ter nos diferentes estilos de cerveja. É também aí do mesmo gênero Saccharomyces que a gente encontra uma espécie que produz o vinho, o Saccharomyces uvarum, e aí também se trata de uma fermentação alcoólica. É possível que vocês já tenham ouvido que para o vinho ainda há a fermentação malolática. É um outro tipo de fermentação que vai acontecer. Assim como para a produção do vinagre, a gente tem a fermentação acética. E essa fermentação acética, ela já é realizada principalmente por bactérias do gênero Acetobacter. São bactérias que elas são especializadas em consumirem o álcool, o etanol, e produzir ácido acético a partir da quebra do etanol. Tá? Então, por isso que o vinho, ele é feito, o vinagre, por isso que o vinagre, ele é feito a partir do vinho, por exemplo, ou de uma cidra, ou de um mosto de cerveja que foi fermentado. Né? É possível a gente identificar esses diferentes tipos de vinagres, mas que a grande semelhança entre eles é que eles derivam de uma bebida alcoólica. Tá? Normalmente ali entre seus 7 e 8% mais ou menos de álcool, que é uma gradação interessante para que essas bactérias elas possam quebrar esse álcool e transformar depois num vinagre. Tá? Agora, provavelmente vocês já ouviram falar de kombucha também. Né? Kombucha que é uma bebida fermentada através da fabricação do chá. Né? Então a gente sempre produz um chá adocicado e aí a gente coloca o SCOBY ali, que é isso daí, esse nome que ele tem, né? É pelas iniciais. É um anagrama de uma comunidade simbiótica de bactérias e leveduras. Tá? Então, a gente já está falando de uma comunidade que possui alguns micro-organismos diferentes. E isso é importante para a kombucha, justamente porque a gente precisa ter a produção de álcool. Ah, mas a kombucha não é alcoólica. A kombucha normalmente fica a menos de 0,5% de álcool. Então ela é considerada uma bebida não alcoólica. Sim, mas no começo da kombucha, para que ela possa ser feita, a gente tem Saccharomyces cerevisiae que está consumindo o açúcar, transformando esse açúcar em álcool e gás carbônico, para que depois essas bactérias acéticas elas possam consumir esse álcool e transformar isso em ácido acético. É claro que não são só esses dois gêneros que estão presentes num SCOBY, né? Mas a gente tem também algumas bactérias láticas
E essas bactérias láticas, elas produzem ácido lático. E por falar em bactéria lática, são elas que fazem a fermentação lática. E é essa fermentação que está presente nos queijos tradicionais e também nos queijos vegetais. Então, o grande lance da fermentação dos queijos vegetais é justamente usar esse conhecimento que já foi trabalhado por centenas de anos dentro da queijaria tradicional. E muitas das bactérias ali, e a gente tem assim, uma série de bactérias que são possíveis de serem utilizadas, elas podem ser utilizadas também para fazer queijo vegano. E isso mantendo uma bactéria, né? A bactéria em si, ela não tem como a gente falar que a bactéria não é vegana. O grande problema que existe é que alguns laboratórios, para eles fazerem essas bactérias se reproduzirem, eles vão utilizar como meio a lactose, tá? Justamente porque eles vendem essas bactérias para as indústrias de laticínio. Então eles já estão meio que acomodando a bactéria nesse meio da lactose. E aí, por mais que quando essa bactéria ela já está pronta num saquinho liofilizada ali, ela de repente não tem lactose nela, mas o meio no qual ela foi criada continha lactose. E aí vai, né, da escolha de cada um para isso daí. Eu nunca usei esse tipo de bactéria, tá? Por achar que não preciso, né? Não quero consumir nada que tenha tido, mesmo no meio do caminho, a lactose ali, por mais que essa lactose ela tenha sido toda consumida, a mim não me agrada, tá? Essa é a ideia. Então o que eu faço? Eu vou buscar fontes de produção vegana dessas bactérias, e é possível a gente encontrar sim, né? Qualquer busca que vocês fizerem na internet para bactérias de queijo em geral, né, porque para queijo vegano ainda são poucos pontos que vendem, né, que comercializam essas bactérias e que são comércio vegano, vamos dizer assim, né, ou seja, empresas que trabalham exclusivamente com produtos veganos. Mas é possível também a gente achar essas versões em indústria que vende também para queijaria tradicional. Aí o grande lance é pedir a ficha técnica ou perguntar, né? Mandar um e-mail para essas empresas perguntando: e aí, esse micro-organismo tal que eu estou querendo usar, ele foi desenvolvido em meio que contém lactose ou não? E aí eles vão dizer, né, com toda a propriedade, porque eles já, né, são os fabricantes, ninguém melhor que os fabricantes, justamente para dizer se eles utilizaram lactose ou não, tá? E algumas indústrias também, como a Danisco, por exemplo, né, que é da DuPont, ela tem uma linha que é chamada Veg, que os fermentos lácteos eles são veganos, tá? Então é feito inclusive em fábrica separada, tá? Assim, a fábrica que produz essa linha Veg, ela é uma planta independente das plantas que produzem qualquer outro micro-organismo que leve lactose no meio, por exemplo, tá? Agora, muita gente confunde essa ideia da bactéria lática ela ser vindo leite ou alguma coisa assim. Eu já tive contato com gente que, quando eu falei que eram bactérias láticas que eu utilizava, falava: mas daí então você pega essa bactéria do leite e usa.
né? Isso pelo termo, né? O termo lácteo, ele acaba gerando essa confusão, né? Pelo menos aos mais desavisados e quem está entrando nesse mundo agora. E o interessante é justamente quebrar esse mito, né? Porque a bactéria lática, ela não vem necessariamente do leite, ela está presente no leite, assim como ela está presente no tomate, no brócolis, no alho poró, numa cenoura. Ou seja, as bactérias láticas, elas estão, né, por aí. Tá? Então, também estão no leite. O grande ponto de confusão é que os primeiros estudos que identificaram essas bactérias que produzem o ácido lático estavam atrelados ao leite. Então, os primeiros estudos eles foram feitos, né, sobre as fezes de crianças que haviam sido amamentadas. Então, com isso, eles conseguiram isolar esses micro-organismos, né, e atrelaram isso ao leite, mas ao leite materno. E depois as pesquisas avançaram e foram para outros leites e também encontraram, né? Então, por um tempo, isso ficou atrelado ao leite. E até o próprio gênero, né, o nome do gênero dessas bactérias traz o lacto também, que é o Lactobacillus, por exemplo. Tá? O Lactobacillus é um gênero de bactérias que elas produzem o ácido lático. Então, vem desse termo, né, o lacto, por conta desses primeiros estudos, tá? E o termo bacillus é justamente pelo formato dessas bactérias, que a forma é um bacilo, né? Tipo uma cobrinha compridinha, assim, como se fosse um dedo mais ou menos, né? Algo mais ou menos assim. E um outro gênero, por exemplo, que também funciona muito bem para a produção de queijo vegetal, é o Lactococcus, que daí a ideia é semelhante, só que o formato é de um cocos, né? Já são mais bolinhas assim, essas bactérias. E são bactérias acidificantes. O que quer dizer com isso? Que elas vão produzir ácido. E é o ácido lático que elas vão produzir. Tá? E é justamente o ácido lático que vai trazer o sabor que a gente conhece como queijo. Portanto, se a gente usar um lactobacilo no nosso queijo vegetal e fermentar com isso, ele vai ficar com gosto de queijo de alguma forma assim. Tá? Agora, só esclarecer uma coisa aqui também, né? Quantos tipos de queijo existem no mundo? Tá? Ou seja, uma infinidade. Mais de 1000 tipos de queijo existem no mundo. E muitos deles, eles têm como grande característica um determinado tipo de micro-organismo que está produzindo ali, ou vários, né, ou alguns, na verdade, que vão estar produzindo não só esses ácidos orgânicos, mas também outros compostos. Tá? Portanto, a gente tem como bactérias acidificantes um grupo grande de bactérias. E aí a coisa ela pode ficar bem interessante, porque a gente tem condições de saber exatamente quem que a gente está colocando para fermentar o nosso queijo vegetal. Se a gente quer colocar um Lactobacillus delbrueckii, se a gente quer pôr um Lactobacillus helveticus, um Lactococcus cremoris, um Lactococcus lactis, a gente consegue escolher isso. É possível, quando a gente vai comprar esses micro-organismos, e aí que é o lance de pedir a ficha técnica, porque muitas vezes a gente tem assim, mesófilo vegano 2, mesófilo vegano 3, ou seja, de antemão não tem como a gente saber, mas a partir do momento que a gente pega a ficha técnica desse mesófilo vegano 2,
a gente consegue saber, porque está lá nos ingredientes quais são os micro-organismos que fazem parte daquele blend de mesófilos. Tá? Assim como a gente pode escolher alguns micro-organismos termófilos. Normalmente para queijo de longa maturação, e por longo eu estou falando mais de 3 meses, por exemplo, é interessante que a gente tenha algum micro-organismo termófilo. Aí pode ser que dê uma bugada na cabeça, né? Porque você fala assim, não, mas peraí, se a gente está falando de longa maturação é temperatura controlada, normalmente um pouco mais baixa, e você vem falar que é um termófilo, que ele se dá muito bem em temperaturas tipo 35, 40 graus Celsius, como assim? Né? Justamente porque ele vai ter o seu metabolismo muito reduzido. E aí ele vai trabalhar muito devagar. Então a gente vai ter um consumo desses compostos, né, ou de alimento para esses micro-organismos bem lento. Ele vai consumindo devagar, devagarinho, né, até que a gente possa ter, sei lá, 9 meses, 1 ano e pouco, que é diferente se a gente pegar só um grupo de mesófilos ali, tá? Porque eles vão consumir um pouco mais rápido, vai acabar o alimento e aí eles vão morrer. E esses micro-organismos, quando eles morrem, eles podem, alguns deles, eles podem entrar em autólise, ou seja, eles se consomem, eles começam a consumir o açúcar da parede celular até que essa célula se rompe e todo o interior dessa célula vai para o meio. Isso pode trazer alguns aromas e sabores não tão agradáveis, tá? Por isso que não é sempre que vai dar certo a gente maturar um queijo por um tempo muito longo. A gente precisa, num primeiro momento, saber o que a gente está fazendo, tá? Saber o tipo de micro-organismo que a gente está usando, para que realmente a gente tenha um queijo vegetal muito saboroso após toda essa maturação que aconteceu, né? E inclusive a gente precisa também prestar muita atenção como que a gente vai maturar isso, porque se a gente secar demais o queijo, ele vai virar uma pedra, você não consegue nem cortar o queijo direito, porque a hora que você passa a faca e aperta a faca, ele começa a se quebrar, né? Ele fica muito quebradiço. Pode ser um bônus se a gente está querendo alguma coisa do tipo parmesão ou coisa assim, né? Mas se a gente quer tirar uma fatia, aí é complicado. Mas é possível sim, se a gente controla a maturação, a gente ter um queijo que é fatiável por um longo tempo de maturação, tá? Bom, agora, quando a gente sabe disso, né, por que é importante a gente utilizar esses micro-organismos para os nossos queijos vegetais? Então, sim, primeiro ponto positivo de todos que eu posso falar aqui, sem dúvida nenhuma, é a produção de ácido lático. Tá? E essa produção de ácido lático, eu trago ela aqui, porque eu vou trazer ela de novo, mas eu trago ela aqui por conta do sabor. É isso que vai dar o sabor a queijo. Tá? E inclusive, quando vocês tiverem oportunidade de comprar diferentes bactérias, quando vocês começarem a testar essas diferentes bactérias, vocês vão perceber os diferentes sabores que vão ser produzidos ali. E aí começa, essa daqui eu não gostei tanto, essa aqui ficou, nossa, maravilhosa, eu vou usar ela de novo, e de novo, e de novo. Então é possível. E até explorar as bactérias de maturação. Tá? Algumas, elas também vão fermentar, só que é um outro tipo de fermentação. Por exemplo, Propionibacterium shermani, que é a bactéria que produz, que é usada, né, na produção do queijo suíço. Tá? O que ela faz? Ela utiliza
o ácido lático para quebrar esse ácido lático e produzir ácido propiônico e produzir gás carbônico. Então é por isso que a gente tem aqueles buracos nos queijos suíços. Tá? Na versão vegetal, tem muita gente trabalhando para isso, para manter uma massa um pouco mais elástica e tentar prender esse gás carbônico. Tá? Vamos ver até onde que isso se desenvolve. Mas, de qualquer forma, fora a questão do ácido lático, que ele dá o sabor mesmo do queijo, tá? A gente tem, em relação ao próprio ácido, o benefício de baixar o pH, ou seja, de tornar aquele meio realmente ácido. E isso é importante por conta da preservação desse alimento que a gente está produzindo. A gente consegue dar uma vida um pouco mais longa para ele. A gente, inclusive, faz com que seja possível a maturação. Se você faz um queijo vegetal não fermentado, dificilmente ele vai passar de uma semana. Tá? Uma semana, 10 dias, já começa a não ficar muito bom. Né? Começa já a ter uma transformação desagradável de sabores. Mas, no caso da fermentação, né, o ácido ele atua no pH e depois os próprios micro-organismos eles atuam como defensores daquela massa, tá? Porque há uma competição e dentro dessa competição esses micro-organismos que já lá estão eles vão sair vitoriosos. Então, aqui você tem uma contaminação é mais difícil. Tá? Nesse queijo não é impossível, mas é mais difícil e por isso que a gente consegue maturar por um pouco mais de tempo. Agora, fora isso, a gente tem com esses micro-organismos, né, como eu falei, eles estão produzindo ácido lático, mas eles produzem outros compostos também, eles produzem outras coisas. Dentre essas outras coisas que eles produzem também enzimas. E essas enzimas elas são muito interessantes para o resultado final dos queijos vegetais. Tá? Muito interessante no caso. Vejam vocês que dentre essas enzimas eles estão produzindo proteases. Tá? O que é uma protease? É uma enzima que vai quebrar proteína. Quando a gente faz lá o nosso queijo com base na castanha de caju, ou na amêndoa, ou com base na soja, ou outras leguminosas, enfim, o que quer que a gente use como base, aquilo ali vai ter proteína. Tá? E cabe a gente buscar um equilíbrio nisso, claro. Mas o ponto mais interessante é que essa proteína ela está ali e esses micro-organismos, eles produzindo essas enzimas, eles vão quebrar essas proteínas e vão trazer uma textura um pouco diferente. Assim como a gente pode ter a produção de enzimas que são chamadas de lipase, ou seja, são enzimas que quebram gordura. Mesma coisa, a gente tem gordura ali e essas enzimas elas vão quebrar essas gorduras e a gente vai ter uma textura um pouco diferente. Não são todos os micro-organismos que produzem essas proteases, que produzem lipase, mas quando a gente usa alguns micro-organismos específicos, a gente consegue perceber esse resultado. E isso é um ponto muito interessante. Agora, a gente pode, então, dito tudo isso, como que a gente faz, só colocar a bactéria ali, como é que coloca a bactéria, tem alguma palavra mágica para pôr ela ali, como é que é? A gente precisa colocar justamente a bactéria. Né? Então, ou a gente compra, que vai ser uma bactéria bem específica, né? A gente consegue ter uma especificidade muito maior, a gente consegue ter uma performance da bactéria mais alinhada com o objetivo que a gente quer. E depois
a gente tem a possibilidade de algo um pouco mais genérico, ou seja, a gente pode criar o nosso probiótico em casa. É perfeitamente possível a gente criar essas bactérias e usar na produção do nosso queijo vegetal. Você já deve ter ouvido falar do Rejuvelac, né? O Rejuvelac ele é uma bebida probiótica e ele está cheio de bactérias láticas ali. Se vocês usam o Rejuvelac para fazer um queijo vegetal, saibam que vocês estão usando lactobacilos. Vocês estão proporcionando uma fermentação lática no queijo vegetal de vocês. Porém, aí que está a coisa. Quando a gente produz esse tipo de probiótico, a gente não sabe quem está lá dentro. É claro que a gente tem uma ideia e a gente justamente está criando condições para que determinados micro-organismos apenas cresçam ali, tá? Mas, quando a gente faz isso, a gente não sabe toda a comunidade que está ali. É possível que tenha bactéria cética também, é possível que tenha algum tipo de levedura e, majoritariamente, os lactobacilos. Agora, quais lactobacilos estão ali? Será que tem o Helvético? Será que tem o Delbruck? Será que tem o Plantarum? Será que quem está ali? Não sabemos e jamais vamos saber, a não ser que você mande para um laboratório, né? Pague um dinheirinho aí, meio bom, para ter uma análise disso e saber quais são os micro-organismos que fazem parte do seu Rejuvelac ou do seu probiótico, tá? Bom, então, como que a gente faz um probiótico? Porque, de repente, você que viu esse vídeo até aqui e não fermentou ainda um queijo vegetal, pode ser que esteja com vontade de dar os primeiros passos nisso, né? E para você fazer um probiótico desse é muito simples. Você precisa pegar um vegetal, um vidro, né? Tipo um vidro de palmito com tampa, e esterilizar isso, ou seja, ferve uma água, coloca uma água fervendo depois que está limpo esse vidro, né? Na tampa também, deixa ali uns 10 minutos, joga essa água fora e depois você pode encher aquilo lá com algum vegetal, qualquer vegetal da escolha, né? Pode ser cenoura, pode ser couve-flor, pode ser brócolis, pode ser qualquer coisa que vocês colocarem ali, pode ser pimenta inclusive, o que vocês colocarem vai dar certo, porque vocês vão pôr ali. Aí é preciso fazer uma salmoura também, né? Eu não sei se todo mundo tem balança em casa, mas se você pegar meio litro pelo menos de água com 3 colheres de chá de sal, não muito cheia, você consegue ter uma salmoura aí de uns 3%. E isso já é suficiente para você encher esse vidro até a tampa, fechar e deixar ali. É interessante que uma vez por dia, pelo menos, 2 de repente, você agite esse vidro, né? Abra ele para sair um pouco de gás, caso esteja preso, e depois agite. E assim, 2 são os principais indicativos de que aquilo deu certo. A água vai começar a ficar mais turva, e isso é sinal de que ela está começando a ter uma comunidade ali, tá? E depois é experimentar. Se vocês experimentarem aquilo, né, pega uma colher, sente o aroma daquilo, né, é um aroma que não vai lembrar algo estragado, obviamente. Se lembrar, descarta e faz de novo, tá? Porque alguma coisa aconteceu, principalmente na higienização de tudo ali. Mas depois sentir o gosto daquilo e vão perceber que aquilo está um pouco ácido, tá? Tá um azedinho ainda gostosinho. E isso não demora. Dependendo da temperatura que tiver, isso vai mais ou menos 3 dias, 4 dias, já é possível ter esse líquido aí. E é esse líquido depois que você vai usar para fazer o queijo vegetal. Beleza? Espero que tenham
sentido esse estímulo aí e vão à cozinha, vão fermentar, porque os resultados da fermentação são maravilhosos e extremamente saborosos. Até a próxima!